Olá, começamos mais um programa Entre Amigos aqui na Peripê TV e hoje vamos falar sobre o câncer de colo de útero, como é o seu rastreio, como está a situação aqui no Brasil e as questões de vacinação. Quem está aqui nessa bancada para responder sobre o câncer de colo de útero é o Dr. Bruno Araújo, que é farmacêutico e doutor em saúde pública. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Agora me conte, afinal, como está o câncer de colo de útero aqui no Brasil? E para quem não sabe, né, o que é, qual é o tipo, né, o que é esse câncer de colo de útero, fale um pouquinho para o nosso público. O câncer de colo do útero, ele é um câncer que vai ser localizado ali na entrada do útero, digamos assim, né, que a gente chama de cervix também. E é um tipo de câncer, praticamente 100% de todos os casos, relacionados ao vírus do HPV, o papilomavírus. E aqui no Brasil a gente tem uma situação preocupante porque no mundo todo já está havendo uma decadência, digamos, uma redução da incidência dos casos por conta da vacina do HPV, do rastreamento. Só que aqui no Brasil a gente não conseguiu reduzir drasticamente. A OMS pede que a gente reduza os casos para no máximo 4 mulheres por 100 mil habitantes. E aqui no Brasil a gente tem uma taxa de 15. Em Sergipe a taxa de 19 para cada 100 mil habitantes. Ou seja, a gente está com uma taxa muito acima do que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O que é preocupante, né, inclusive. Agora, a gente ouve muito falar a relação com HPV, né? Qual é essa relação do câncer de colo de útero com HPV? O câncer de colo do útero, ele é um dos poucos tipos de câncer que ele não está relacionado à genética, né? Ele é basicamente causado pela infecção do papilomavírus nas mulheres e pouquíssimos casos é que podem ser causados pelo defeito genético hereditário e também pelo tabagismo. Nós temos vários tipos de HPV, né, circulando no mundo todo, mas a maioria dos casos é causado pelo do HPV 16 e o 18. Então, a prevenção desse tipo de câncer passa principalmente pela prevenção da infecção do HPV, que é transmitido através principalmente da via sexual. Existem outras vias, né? Brinquedos sexuais, compartilhamento de lingerie, né? De roupas íntimas, e também a utilização de vasos sanitários, mas a principal via de transmissão é justamente a via sexual. Entendi. Transmissível, né? Uhum. E, no caso, os fatores de risco para essa doença, quais são? Os fatores de risco colocados pela OMS são basicamente o quê? A quantidade de parceiros sexuais que a mulher tem, principalmente se ela está tendo relação sexual sem proteção, certo? Tabagismo, alguma queda de imunidade, a própria idade também é um fator preocupante, porque com o tempo a mulher ela vai tendo uma redução da sua proteção imune, das células imunológicas. Então, quanto mais avançada é a idade, maior a probabilidade dela desenvolver um câncer de colo de útero. Entendi. Então, além da idade, tem a questão comportamental. Você falou do tabagismo, né? Isso tudo aumenta essas predisposições. Existem outros fatores que podem aumentar a predisposição? Existe também a questão da virulência. Então, existem 2 tipos de HPV que geralmente causam câncer de colo do útero, mas não são apenas esses 2 que causam. E aí, dependendo do tipo de HPV que a mulher vai adquirir, a quantidade de vírus, ou seja, a virulência que ela vai adquirir, isso tudo pode influenciar. Além disso, a gente tem o que a gente chama de co-infecção. Então, se a mulher tem apenas HPV, ela pode desenvolver o câncer, mas essa chance vai aumentar demais caso ela tenha, por exemplo, uma co-infecção com clamídia, coxbacilos, actinomyces, herpes vírus. Isso tudo pode aumentar a chance da paciente desenvolver, porque vai reduzir mais ainda a imunidade dela. Então também tem a questão imunológica, né, por trás. Redução da imunidade é uma porta de entrada também para outras doenças, né? Exatamente. A gente considera que o câncer de colo do útero, ele é causado, muita gente às vezes até fala, não, o câncer de colo do útero é pela infecção pelo HPV.
Na verdade, a gente tem que dizer que é a infecção persistente pelo HPV, porque a maioria das mulheres vão se infectar pelo HPV, só que o próprio sistema imunológico vai lá retirar, fazer o clearance dessa região. Se a mulher tem algum problema imunológico, a tendência é que o HPV persista e cause o câncer de colo do útero. Entendi. Mas não necessariamente elas são interligadas, né? O câncer ele pode desenvolver independentemente do HPV. E geralmente acontece de maneira interligada, ou seja, menos de 1% dos casos de câncer de colo do útero são causados pelo tabagismo ou por uma questão genética. Por isso que eu falo, ele tem uma característica muito peculiar em relação a outros tipos de câncer. Geralmente os cânceres eles são causados por fatores ambientais ligados a fatores genéticos, né? Predisposição genética. O câncer de colo do útero é basicamente causado pelo HPV. Então, pouquíssimos casos são causados por herança genética ou fatores ambientais que não sejam HPV. Entendi. Interessante saber sobre isso. Agora, aqui no Brasil, como é que funciona essa questão de rastreio mesmo para o câncer de colo de útero? Então, até o momento, a gente vem trabalhando principalmente com rastreio relacionado ao Papa Nicolau, que é popularmente conhecido como exame de lâmina. Ou seja, de ano em ano, a paciente ela deve ir ao médico, fazer um raspado, ou seja, uma escovinha, ela não faz uma biópsia, né? Faz um raspado, coloca na lâmina e aí é analisado por um citopatologista. A partir do momento que você passa 2 anos apresentando um resultado negativo para uma lesão cervical, aí esse rastreio passa a ser de 3 em 3 anos. A mudança agora é que ao invés de fazer o exame de lâmina, o governo federal ele vai indicar que você faça um teste de HPV, um teste molecular de HPV. Ou seja, como a gente sabe que a esmagadora maioria das mulheres só desenvolve um câncer se ela tiver o HPV, então a paciente vai fazer um teste de DNA de HPV, vai verificar se existe DNA dentro do colo do útero. Caso dê negativo, aí ela só vai voltar a fazer esse teste em 5 anos. Porque mesmo que esteja nesses 5 anos ela desenvolva uma infecção pelo HPV, o HPV ele demora a desenvolver uma lesão cancerígena, de 10 a 15 anos. Então você pode esperar mais um tempo para fazer de novo o teste. Caso dê positivo, se der positivo para um tipo de HPV que a gente chama não oncogênico ou de baixo risco, aí vai fazer a citopatologia, o exame de lâmina, para verificar se existe uma lesão ali. Se for por um tipo de alto risco, 16, 18, 83, 45, aí a mulher ela vai direto para a colposcopia, para o exame com a médica, né? Verificando a lesão, pode até ser feita uma biópsia e o exame histológico. Entendi. Então você acabou explicando como funcionava e então houve uma mudança nesse protocolo e hoje funciona desse jeito. Vai começar a funcionar a partir desse ano. O governo federal já lançou uma nota afirmando que haverá uma mudança, mas ela será implementada aos poucos até o final do ano. Isso traz como benefício para a população, né, uma maior confiança também na rastreabilidade, né? A tendência é que você consiga eliminar daquele rastreio as mulheres que não têm absolutamente nenhuma possibilidade de ter um câncer de colo do útero, ou seja, aquelas que são HPV negativo. Além disso, a mulher ela não precisa ficar voltando todo ano ou de 3 em 3 anos ao médico. E é importante que as mulheres tenham ciência disso porque tem muita paciente que ela faz teste de maneira desnecessária. Então, durante 10 anos, ela faz todo ano o teste. Não é necessário, porque se deu negativo durante 2 anos, você não vai conseguir desenvolver em 1 ano uma lesão cancerígena. Então, pode esperar mais um pouquinho. Entendi. Tem toda uma questão do tempo, né, para que venha desenvolver o câncer. Exatamente. Então, já que você falou que o HPV está associado... O HPV está associado com o câncer, né, de colo de útero. Existe a vacina, não existe? Então, como é que funciona essa questão da vacinação? A vacina ela foi criada há algum tempo já, né? Só que eles foram melhorando, foram desenvolvendo novas vacinas. Hoje em dia, a gente tem no Brasil a vacina quadrivalente, ou seja, ela pega os tipos 6, 11, que são de baixo risco, 16 e 18, que são de alto risco. Ela é de uma dose apenas, então não precisa ficar repetindo a dose, né? Para a maioria da população, né? Pacientes especiais como portadores de HIV, aí muda o esquema de vacinação.
mas crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, meninos e meninas, devem tomar essa vacina. Se você toma depois da iniciação da vida sexual, pode haver aí uma diminuição dessa eficácia da vacina, né? Mas é interessante que as pessoas tomem a vacina, e aí com essa vacina, não só a paciente vai diminuir muito a chance de desenvolver um câncer de colo do útero, mas existe aquele efeito de rebanho também, ou seja, ela vai proteger o parceiro sexual de pegar o HPV, porque o HPV ele pode causar câncer também de pênis, né? Ou no caso do vírus. Do mesmo vírus, exatamente. Ou do sexo anal entre os homoafetivos, pode ter o desenvolvimento do câncer anal, e os meninos também podem desenvolver, como as meninas também, o câncer oral, que muita gente não sabe, o HPV ele pode causar diversos tipos de câncer de mucosa, principalmente o HPV 16, né? Mas quando a gente vai mudando o local da lesão, pode ser que outros tipos de HPV mais raros possam causar também essa doença. E para finalizarmos, porque infelizmente temos tempo, deixa sua mensagem para quem tem medo, tem essa resistência ainda, né, de fazer o rastreio, de fazer o exame e da vacinação. Então, a gente deve ter medo, na verdade, do carcinoma invasivo, né? E o rastreio, a vacinação, tudo isso, ela evita que você chegue a esse ponto. Porque o câncer de colo do útero, ele se desenvolve de maneira lenta, né? Como eu falei, de 10 a 15 anos na maioria dos casos. Se você, nesse período, mesmo que você desenvolveu uma lesão com HPV positivo, uma lesão que tende a progredir, né, para virar um carcinoma invasivo, se você descobre antes como um grau leve, um grau alto, ou até um carcinoma in situ, enquanto está localizada a lesão, a possibilidade de cura é muito alta. Mas essa possibilidade de cura vai reduzir bastante quando você tem uma lesão já a partir da microinvasão. Então, a gente, como eu falo, né, você deve ter medo da lesão invasiva. E para você preveni-la, é interessante que você faça o rastreio, não dói, né? Não vai ter nenhum tipo de problema para você. E a partir do rastreio, você pode descobrir a lesão. E a vacinação, ela vai te proteger, né, contra uma lesão, contra uma possibilidade de uma verruga também da cervical, e proteger o seu parceiro de desenvolver também uma lesão oral e anal. Agora deixe seu contato para o nosso público, quem tiver interesse aí tirar alguma dúvida. Então podem procurar no Instagram @bruno_ed20, para ter o meu perfil profissional, que eu posso tirar dúvidas lá sobre outros assuntos também da área da saúde. Muito bem. Agradeço sua presença e vocês não saiam daí, porque a gente volta já aqui no programa Entre Amigos. Na Derma Center, você encontra tecnologia, qualidade e profissionais especialistas para cuidar da sua saúde e bem-estar. Nossa clínica oferece um ambiente acolhedor e atendimento humanizado. Com equipamentos modernos e técnicas avançadas, garantimos segurança e resultados eficazes. Aqui, sua jornada começa com uma avaliação personalizada, oferecendo procedimentos faciais como harmonização e rejuvenescimento, corporais para modelagem e redução de medidas e capilares para fortalecimento e crescimento dos fios. Agende já a sua avaliação e descubra o melhor da estética na Derma Center.